é essa tração aqui, ó, nesse fio aqui, tá? Qual é a tensão T que tem nesse fio aqui? Perfeito? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver as forças que tem. Por quê? Porque a gente tem aqui a força resultante para estar em equilíbrio tem que ser a zero, e o momento resultante também tem que ser igual a zero. Dessa forma, a gente tem que primeiro analisar, fazer o nosso diagrama de corpo livre das forças que agem nesse corpo. Então aqui a gente já tem a força para baixo aqui do peso C, tá? Mais fácil. Temos a barra aqui, o peso dela. E aí, olha só, como a barra mede 2 metros, então meu centro de massa vai estar no meio da barra. Tá legal? Então meu peso da barra para baixo também vai agir 2 metros. Tá legal? O nosso eixo de rotação a gente vai considerar como sendo esse ponto aqui, olha. Esse ponto encostado na parede. Eu ainda tenho mais algumas forças. Eu tenho uma força que é essa corda está fazendo para cima, tá? Nesse ponto aqui. E aí vai ficar um pouquinho mais complicado, pessoal, porque ó, eu tenho uma força que a corda está fazendo para cima aqui. Como assim, professor? Devido a essa tração aqui, ó, ela não é só nessa direção. Como para eu calcular o momento, eu preciso dessa força que seja perpendicular aqui, então eu tenho a minha componente que eu vou chamar de Y, tá? Minha força Fy, e eu vou ter minha componente que vai para cá, que é minha força Fx. Tá legal? Então, olha só, o seguinte, sempre a gente aprendeu que minhas componentes, então aqui eu vou chamar de força Y, e aqui vou chamar de minha força X. Tá legal? Então a gente já identificou todas as forças, né? Nesse caso aqui, ó, essa força aqui em cima, que está nessa direção horizontal, é a mesma que está aqui nesse eixo aqui, ó. Nesse eixo aqui, eu só desloquei lá para cima para ficar fácil o desenho, mas é como se essa força estivesse agindo aqui, ó. Tem uma força X que está agindo nessa direção. E em contrapartida, eu vou ter uma força normal aqui, tá? Que vai estar, a minha força normal vai estar, como está encostado na parede, ó, para lá, tá? Tudo bem? Como eu tenho minha força Fy aqui, ó, eu vou ter também uma resultantezinha aí. Beleza? Então, vamos lá aplicar a lei dos momentos. Primeira coisa, eu sei que meu momento resultante é igual a zero. Então, olha, eu tenho essa força Fc, tenho a força da barra, tenho a força Fy e a força Fx, como também a força normal. Então, eu tenho que meu momento resultante vai ser o momento da força C, momento da força B, momento da força Y e momento da força X. Tudo isso vai ter que ser igual a zero. Tá legal? Então, olha, para a gente colocar o sinal, quando essa força fizer um peso, quiser a força para baixo, a tendência é que gire no sentido anti-horário. Então, a gente vai colocar aqui, ó, positivo, a mesma coisa da força FB, também no sentido anti-horário, aí vocês já estão mais craques sobre isso. O momento da força Fy, como ela está para cima aqui, ó, Fy está para cima aqui, ó, então vai ser no sentido horário, né? Então é negativo. E o meu Fx, minha força X, como eu falei para vocês, aqui é a minha força Fx. Lembra que eu falei para vocês? Quando ela estiver na mesma direção da linha de ação em que está o eixo de rotação, né, ela não vai girar. É como se eu estivesse empurrando aqui nessa direção aqui, ó, estivesse empurrando contra a parede, então não vai girar. Então o momento dessa força aqui vai ser
zero. Aí tanto faz o sinal que eu colocar, vai ser zero, porque ela está na mesma direção da linha imaginária, que faz com que passe no eixo de rotação. Tá legal? Então, força é MC. Vamos lá. Força, momento MC vai ser força C vezes distância C mais força B vezes distância B menos força Y vezes distância Y mais 0 igual a 0. Agora vamos ver a distância. Ó, o comprimento da barra é 2 metros. Então, daqui desse ponto até o eixo de rotação são 2 metros. Correto? Como eu cravei que meu centro de massa é no meio da barra, se a barra tem 2 metros, então daqui para cá é 1 metro. E daqui dessa força Y também vai ser 2 metros. Então a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que força C, e ele deu esse valor da força C, que é esse peso aqui, né? Força C, ele me deu, que vale 10 newtons. Então vai ser, ó, 10 vezes 2 mais FB. Quanto que é a minha força FB? Aqui nesse caso ele deu a massa, tá? E sabemos que força peso é igual a massa vezes a gravidade. Como ele deu o valor das duas, então minha força, no caso a força B, que é força peso, vai ser igual a massa de 4 vezes a gravidade que ele deu aqui pra gente, ó, tá? O G mandou considerar 10, então tá aqui, vezes 10, então minha força B vale 40 newtons, tá? Vou colocar aqui 40 newtons. Então, olha, 40, e a distância daqui para cá a gente viu que é 1 metro. Menos. Agora, olha só, uma observação aqui para vocês lembrarem, né? Minha força Y, tá? Minha força Y é essa componente aqui. Então, é como se esse meu ângulo A aqui, tá? Viesse para cá. E a minha componente Y aqui. E aí a gente viu que a minha componente Y, sempre vou ter que meu FY é igual a minha força vezes meu seno desse ângulo. Tá legal? Seno de A. Nesse caso, a minha força aqui, olha, minha força é T. Tá? T. Então, minha força Y é igual a T vezes seno de A. O meu seno de A vale 0,6, então vai ser 0,6. E aí, nós vamos colocar aqui então, força Y é menos T vezes 0,6 vezes a distância dy. dy2 igual a 0. 10 vezes 2 é 20, mais 40 vezes 1, 40, menos T vezes 0,6 vezes 2 igual a 0. Então, a gente pode, para arrumar, para ficar legal, a gente pode botar assim, ó, T, né, vezes 0,6 vezes 2 é igual a 20 mais 40, que é igual a 60. Como eu mudei o T de lado da igualdade, então ele vai passar positivo, tá? Fica positivo. Então, T vai ficar igual a 60 dividido por 0,6 vezes 2. Vou fazer essa conta aí com calma, tá? Então, minha tração T aqui vale 50 newtons. Bom, a letra A a gente respondeu. A letra B, pessoal, a gente precisa ter um pouco de... Vamos lá, a letra B ele quer saber a força. Então, tenho que fazer minha força resultante na direção X, tem que ser igual a 0. E eu tenho que fazer a mesma coisa para o Y. Na direção X, Fx vai ser positiva, menos a força normal, tá? Aqui da parede, negativa, igual a 0. Fx
essa componente aqui, ó, tá? Essa componente aqui, que vai ser a força de tração vezes o cosseno do ângulo A, que vai ser igual ao passar normal para o outro lado. A gente achou o componente de tração, é 50. E o exercício nos forneceu o cosseno do ângulo A, que é 0,8. Então, 0,8 igual a M. Bom, 40 newtons é igual a minha força normal. Para a direção Y, eu vou fazer coisa semelhante, tá? Força resultante na direção Y é igual a 0. Quais são as forças que estão na direção Y? Para baixo eu tenho a força FC, vou dizer que ela é negativa. Tenho a força FB também. Para cima eu tenho a força FY e minha resultante Y para poder esse objeto ficar em equilíbrio. Então a FC a gente tem que é 10, negativo. A FB a gente calculou e deu 40. A FY, pessoal, FY é a força componente Y, é a tração vezes o seno de A, tá? Mais minha força na direção Y, isso aqui igual a 0. 50, tá? A minha componente T, a gente encontrou que é 50. O seno de A, a gente já usou, tá aqui, ó, é 0,6 vezes 0,6 mais RY igual a 0. É igual 50 passa para o outro lado. Só 6 vezes 50, 0,6 vezes 50 é 30. Positivo vem para cá, negativo. Então, meu RY é igual a 20. Tá legal? Então, olha, acontece que eu quero minha força resultante. Então, vamos lá. Então, olha só. Eu tenho minha força resultante, seguinte configuração. Eu tenho 40 nessa direção, 40 FY resultante foi igual a 20. Isso aqui é minha resultante. Tem que colocar um R aqui para ficar melhor. Tá? É uma soma aqui, como se fosse a minha tração lá, tá? É a soma dessas duas. Se vocês observarem, isso aqui é um triângulo retângulo. Eu tenho os dois catetos e eu quero achar a minha hipotenusa. Isso aqui é minha hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Como eu quero saber só a hipotenusa, eu vou botar raiz quadrada. Então vai ficar 40 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então vou ter raiz quadrada. 40 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16, 1.600. Mais 400. Então eu tenho uma raiz quadrada de 2.000. Pode tirar direto da calculadora? Pode. Mas o resultado que eu coloquei para vocês não ficou assim, né? Ficou 20 raiz de 12. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fatorar meu 2.000 para poder tirar minha raiz, né? Olha, 2.000 dividido por 2, tem que começar com números primos, né? Dá 1, 2, 3, 4, 12 elevado à quarta vezes 5 elevado ao cubo. 12 elevado à quarta vezes 5 elevado ao cubo. Então, eu posso dizer que 12 ao quadrado, eu corto com o quadrado aqui, fica 2 elevado ao quadrado. Raiz quadrada, eu posso fazer assim, ó. 5, assim, ó. 5 elevado ao quadrado vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao cubo. Então, vai ficar assim, ó. R é igual a 12 ao quadrado. 4 vezes. Esse quadrado daqui vai cortar com a raiz quadrada, vai ficar o 5 vezes raiz de 5. Então, vai ficar meu R igual a 20 raiz de 5.